Olá galera, tudo bem? Professor Valmir Soares Júnior chegando aqui e numa nova fase, numa retomada aqui dos nossos podcasts, e nada mais emblemático e mais marcante para essa fase do que essa nova fase que eu falo é o início do podcast também e agora oficialmente no YouTube. Então, você que já ouvia o podcast em algum agregador de podcasts, como Spotify, Deezer, Castbox. O Google Podcasts foi descontinuado e agora quem ouvia no Google Podcast vai passar a ouvir no YouTube. Os podcasts agora estão embarcados também no YouTube. E nada mais emblemático e mais significativo para esse novo início que a leitura daquela que talvez seja a norma mais importante de todas, para efeito do exame de suficiência, para efeito de contabilidade geral e para efeito de normas brasileiras de contabilidade, que é a NBC-TG 26, norma de conhecimento obrigatório e de aprendizagem muito necessária para o exame de suficiência. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a leitura da NBC-TG 26, apresentação das demonstrações contábeis. O objetivo desta norma é definir a base para a apresentação das demonstrações contábeis, para assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade, quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Nesse cenário, esta norma estabelece requisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estruturação e os requisitos mínimos para seu conteúdo. Sobre o alcance desta norma, esta norma deve ser aplicada em todas as demonstrações contábeis elaboradas e apresentadas de acordo com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação de transações específicas e outros eventos são objeto de outras normas, interpretações e comunicados técnicos. Analogamente, as entidades que não tenham patrimônio líquido tal como definido na NBC-TG 39, Instrumentos Financeiros Apresentação, como, por exemplo, alguns fundos de investimento e entidades cujo capital não seja apresentado como patrimônio líquido, como, por exemplo, algumas entidades cooperativas, também podem ter que adaptar a apresentação nas demonstrações contábeis aos interesses e participações de seus membros ou proprietários. Quanto a algumas definições importantes, os termos abaixo são utilizados nesta norma com os seguintes significados: demonstrações contábeis de propósito geral, ou referidas simplesmente como demonstrações contábeis. São aquelas cujo propósito reside no atendimento das necessidades informacionais de usuários externos que não se encontram em condições de requerer relatórios especificamente planejados para atender às necessidades particulares. Aplicação impraticável. A aplicação de um requisito é impraticável quando a entidade não pode aplicá-lo depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. Práticas contábeis brasileiras. Compreendem a legislação societária brasileira, as normas brasileiras de contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam a NBC-TG Estrutura Conceitual. Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro emitida pelo CFC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais. Omissão material ou divulgação distorcida material. As omissões ou divulgações distorcidas são materiais se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões econômicas que os usuários das demonstrações contábeis tomam com base nessa demonstração. A materialidade depende do tamanho e da natureza da omissão ou da divulgação distorcida,
julgada à luz das circunstâncias que a rodeiam. O tamanho ou a natureza do item, ou combinação de ambos, pode ser o fator determinante para a definição da materialidade. Avaliar se a omissão ou a divulgação distorcida pode influenciar a decisão econômica do usuário das demonstrações contábeis, e nesse caso, se são materiais, requer que sejam levadas em consideração as características desses usuários. Notas explicativas. Contém informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações contábeis. As notas explicativas oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis. Outros resultados abrangentes compreendem itens de receita e despesa, incluindo ajustes de reclassificação, que não são reconhecidos na demonstração do resultado como requerido ou permitido pelas normas, interpretações e comunicados emitidos pelo CFC. Os componentes de outros resultados abrangentes incluem 1. Variação na reserva de reavaliação quando permitida legalmente. Ver NBC-TG 27 e NBC-TG 04. 2. Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefícios definido, reconhecido conforme item 93A da NBC-TG 33. 3. Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior. Ver NBC-TG 02. 4. Ganhos e perdas resultantes de investimentos em instrumentos patrimoniais designados ao valor justo, por meio de outros resultados abrangentes, de acordo com o item 5.7.5 da NBC-TG 48. 5. Ganhos e perdas em ativos financeiros mensurados ao valor justo, por meio de outros resultados abrangentes, de acordo com o item 4.1.2a da NBC-TG 48. 6. Parcela efetiva de ganho e perdas, parcela efetiva de ganhos e perdas de instrumentos ED em operação de ED de fluxo de caixa e os ganhos e perdas em instrumentos de ED que protejam investimentos em instrumentos patrimoniais mensurados ao valor justo, por meio de outros resultados abrangentes, de acordo com o item 5.7.5 da NBC-TG 48. 7. Para passivos específicos designados como ao valor justo, por meio do resultado, o valor da alteração no valor justo que for atribuível à alteração no risco de crédito do passivo, conforme NBC-TG 48 e NBC-TG 26, revisão 5. 8. Alteração no valor temporal de opções quando separar o valor intrínseco e o valor temporal do contrato de opção e designar como instrumento de ED somente as alterações no valor intrínseco. Ver capítulo 6 da NBC-TG 48. 9. Alteração no valor dos elementos a termo de contratos e termo ao separar o elemento a termo e o elemento à vista de contrato a termo e designar como instrumento de ED somente as alterações no elemento à vista e alterações no valor do spread, com base na moeda estrangeira de instrumento financeiro, ao excluí-lo da designação desse instrumento como instrumento de ED. Voltando agora para as definições. A gente leu uma grande lista aqui, vamos voltar para as definições. Proprietário é o detentor de instrumentos classificados como patrimoniais, do capital próprio ou no patrimônio líquido. Resultado do período
é o total das receitas deduzido das despesas, exceto os itens reconhecidos como outros resultados abrangentes do patrimônio líquido. Ajuste de reclassificação. É o valor reclassificado para o resultado no período corrente que foi inicialmente reconhecido como outros resultados abrangentes no período corrente ou no período anterior. Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não derivados de transações com sócios na sua qualidade de proprietários. Resultado abrangente compreende todos os componentes da demonstração do resultado e da demonstração de outros resultados abrangentes. Embora esta norma use os termos outros resultados abrangentes, resultado e resultado abrangente, a entidade pode usar outros termos para descrever os totais, desde que o sentido seja claro. Por exemplo, a entidade pode usar o termo lucro líquido para descrever resultado. Sugere-se, todavia, por facilidade de comunicação, a maior aderência possível aos termos utilizados nessa norma. Os seguintes termos são descritos na NBC-TG 39 e são usados nesta norma com os significados lá empregados. Letra A. Instrumento financeiro com opção de venda por parte de seu detentor classificado como instrumento patrimonial. E letra B. Instrumento que impõe à entidade a obrigação de entregar a uma contraparte um valor pro rata de ativos líquidos, patrimônio líquido, somente na liquidação da entidade e é classificado como instrumento patrimonial. Vamos então entrar agora na parte de demonstrações contábeis. Finalidade das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informações acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade, que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisões econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados. Para satisfazer a esse objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam informação da entidade acerca dos seguintes itens: A. Ativos. B. Passivos. C. Patrimônio líquido. D. Receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas. E. Alterações no capital próprio mediante integralizações dos proprietários e distribuições a eles. E. Letra F. Fluxo de caixa. Essas informações, juntamente com outras informações constantes nas notas explicativas, ajudam os usuários das demonstrações contábeis na previsão dos futuros fluxos de caixa da entidade e, em particular, a época e o grau de certeza de sua geração. Vamos agora falar sobre o conjunto completo das demonstrações contábeis. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui: letra A, o balanço patrimonial ao final do período. Letra B, demonstração do resultado do período. Letra BA, demonstração do resultado abrangente do período. Letra C, demonstração das mutações do patrimônio líquido do período. Letra D, demonstração dos fluxos de caixa do período. Letra DA, demonstração do valor adicionado do período, conforme NBC-TG 09, demonstração do valor adicionado, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador, ou mesmo se apresentada voluntariamente. Letra E. Notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Letra EA.
informações comparativas com o período anterior, conforme especificado nos itens 38 e 38A. Letra F. Balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, quando a entidade aplica uma política contábil retrospectiva ou procede à reapresentação retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou quando procede à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis de acordo com os itens 40A e 40D. A entidade pode usar outros títulos nas demonstrações em vez daqueles usados nesta norma, desde que não contrarie a legislação societária brasileira vigente. A demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio líquido. A entidade deve apresentar com igualdade de importância todas as demonstrações contábeis que façam parte do conjunto completo de demonstrações contábeis. Muitas entidades apresentam, fora das demonstrações contábeis, relatório de administração que descreve e explica as características principais do desempenho e da posição financeira e patrimonial da entidade, e as principais incertezas às quais está sujeita. Esse relatório pode incluir a análise, letra A, dos principais fatores e influências que determinam o desempenho, incluindo alterações no ambiente em que a entidade opera, a resposta da entidade a essas alterações e o seu efeito, e as políticas de investimento da entidade para manter e melhorar o desempenho, incluindo a sua política de dividendos. Letra B, das fontes de financiamento da entidade e a respectiva relação pretendida entre passivo e o patrimônio líquido. E letra C, dos recursos da entidade não reconhecidos nas demonstrações contábeis de acordo com as normas. Muitas entidades apresentam também, fora das demonstrações contábeis, relatórios de demonstrações tais como relatórios ambientais e sociais, sobretudo nos setores em que os fatores ambientais e sociais sejam significativos, e quando os empregados são considerados um importante grupo de usuários. Os relatórios e demonstrações apresentadas fora das demonstrações contábeis estão fora do âmbito das normas emitidas pelo CFC. Vamos a algumas considerações gerais. Apresentação apropriada e conformidade com as práticas contábeis brasileiras. As demonstrações contábeis devem representar apropriadamente a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Para apresentação adequada, é necessária a representação fidedigna dos efeitos das transações, outros eventos e condições de acordo com as definições e critérios de reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas, como estabelecidos na estrutura conceitual para a elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. Presume-se que a aplicação das normas, interpretações e comunicados técnicos, com divulgação adicional quando necessária, resulta em demonstrações contábeis que se enquadram como representação apropriada. Sobre continuidade. Quando da elaboração de demonstrações contábeis, a administração deve fazer a avaliação da capacidade da entidade continuar a operar num futuro previsível. As demonstrações contábeis devem ser elaboradas no pressuposto da continuidade, a menos que a demonstração tenha a intenção de liquidar a entidade ou cessar os seus negócios, ou ainda não possua uma alternativa realista senão a descontinuidade de suas atividades. Quando a administração tiver ciência ou ao fazer a sua avaliação de incertezas relevantes relacionadas com eventos ou condições que possam lançar dúvida significativa acerca da capacidade da entidade continuar em operação no futuro previsível, essas incertezas devem ser divulgadas. Quando as demonstrações contábeis não forem elaboradas no pressuposto da continuidade, esse fato deve ser divulgado,
juntamente com as bases com as quais as demonstrações contábeis foram elaboradas e a razão pela qual não se pressupõe a continuidade da entidade. Ao avaliar se o pressuposto da continuidade é apropriado, a administração deve levar em consideração toda a informação disponível sobre o futuro, que é o período mínimo, mas limitado a esse período, de 12 meses a partir da data do balanço. O grau de consideração depende dos fatos de cada caso. Quando a entidade tiver histórico de operações lucrativas e acesso tempestivo a recursos financeiros, a conclusão acerca da adequação do pressuposto da continuidade pode ser atingida sem uma análise pormenorizada. Em outros casos, a administração pode necessitar da análise de vasto conjunto de fatores relacionados com a rentabilidade corrente esperada, cronogramas de liquidação de dívidas e potenciais fontes alternativas de financiamento para que possa suportar sua conclusão de que o pressuposto da continuidade no futuro previsível é adequado para essa entidade. Sobre o regime de competência. A entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, exceto para as demonstrações de fluxo de caixa, utilizando o regime de competência. Quando o regime de competência é utilizado, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, os elementos das demonstrações contábeis, quando satisfazem as definições e os critérios de reconhecimento para estes elementos, contidos na estrutura conceitual para a elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. Sobre frequência de apresentação das demonstrações contábeis, o conjunto completo das demonstrações contábeis deve ser apresentado pelo menos anualmente, inclusive informação comparativa. Quando se altera a data do encerramento das demonstrações contábeis da entidade e as demonstrações contábeis são apresentadas para um período mais longo ou mais curto que um ano, a entidade deve divulgar, além do período abrangido pelas demonstrações contábeis, letra A, a razão para usar um período mais longo ou mais curto. E letra B, o fato de que não são inteiramente comparáveis os montantes comparativos apresentados nessas demonstrações. Sobre mudança na política contábil, demonstração retrospectiva ou reclassificação, a entidade deve apresentar um terceiro balanço patrimonial no início do período anterior, adicional aos comparativos mínimos das demonstrações contábeis se, letra A, aplicaram a política contábil retrospectivamente, fizeram a reapresentação retrospectiva de itens nas suas demonstrações contábeis ou reclassificar itens de suas demonstrações contábeis. E letra B, a aplicação retrospectiva, a reapresentação retrospectiva ou a reclassificação tem efeito material sobre as informações no balanço patrimonial no início do período anterior. Sobre estrutura e conteúdo, esta norma requer determinadas divulgações no balanço patrimonial, na demonstração do resultado abrangente, na demonstração do resultado e na demonstração das mutações do patrimônio líquido, e requer a divulgação de outros itens nessas demonstrações ou nas notas explicativas. A NBC-TG 03, Demonstração de Fluxo de Caixa, estabelece os requisitos para a apresentação de informações sobre fluxo de caixa. Esta norma utiliza por vezes o termo divulgação, em sentido amplo, englobando itens apresentados nas demonstrações contábeis e notas explicativas. Divulgações também são exigidas para outras normas, interpretações e comunicados técnicos, a menos que seja especificado em contrário. Tais divulgações podem ser incluídas nas demonstrações contábeis. Sobre identificação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis devem ser identificadas claramente e distinguidas de quaisquer outras informações que porventura constem no mesmo documento publicado.
As práticas contábeis brasileiras aplicam-se apenas às demonstrações contábeis e não necessariamente à informação apresentada em outros relatórios anuais, relatórios regulatórios ou qualquer outro documento. Por isso, é importante que os usuários possam distinguir informação elaborada utilizando-se de práticas contábeis brasileiras de qualquer outra informação que possa ser útil aos usuários, mas que não são objeto dos requisitos das referidas práticas. Começando então agora com balanço patrimonial. O balanço patrimonial deve apresentar, respeitada a legislação, as seguintes contas: A. Caixa e equivalentes de caixa. Letra B. Clientes e outros recebíveis. Letra C. Estoques. Letra D. Ativos financeiros. Letra E. Total de ativos classificados como disponíveis para venda e ativos à disposição para venda de acordo com a NBC-TG 31. Letra F. Ativos biológicos dentro do alcance da NBC-TG 29. Letra G. Investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Letra H. Propriedades para investimento. Letra I. Imobilizado. Letra J. Intangível. Letra K. Contas a pagar, comerciais e outras. Letra L. Provisões. Letra M. Obrigações financeiras. Letra N. Obrigações e ativos relativos à tributação corrente, conforme NBC-TG 32. E letra O. Impostos diferidos ativos e passivos, como definido na NBC-TG 32. Letra P. Obrigações associadas a ativos à disposição para venda de acordo com a NBC-TG 31. Letra Q. Participação de não controladores apresentada de forma destacada dentro do patrimônio líquido. E letra R. Capital integralizado e reservas e outras contas atribuíveis aos proprietários da entidade. A entidade deve apresentar contas adicionais pela desagregação de contas listadas no item 54. Cabeçalhos e subtotais nos balanços patrimoniais, sempre que sejam relevantes para a entidade e para o entendimento da posição financeira e patrimonial da entidade. A entidade deve julgar a adequação da apresentação de contas adicionais separadamente com base na avaliação. Letra A. Da natureza e liquidez dos ativos. Letra B. Da função dos ativos na entidade. Letra C. Dos montantes, natureza e prazos dos passivos. Sobre distinção entre circulante e não circulante. A entidade deve apresentar ativos circulantes e não circulantes, e passivos circulantes e não circulantes, como grupos de contas separados no balanço patrimonial, de acordo com os itens 66 a 76, exceto quando uma apresentação baseada na liquidez proporcionar informação confiável e mais relevante. Quando essa exceção for aplicável, todos os ativos e passivos devem ser apresentados por ordem de liquidez. Sobre ativo circulante. O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios. Letra A. Espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. Letra B. Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Letra C. Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Letra D. É caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulante. Sobre passivo circulante. O passivo deve ser classificado como circulante
quando satisfizer quaisquer dos seguintes critérios. Letra A. Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade. Letra B. Está mantido essencialmente com a finalidade de ser negociado. Letra C. Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço. Ou, letra D, a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Os termos de um passivo que podem, a opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio de emissão de instrumento patrimonial, não deve afetar a sua classificação. Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulante. Sobre demonstração do resultado e demonstração do resultado abrangente. A demonstração do resultado e outros resultados abrangentes, demonstração do resultado abrangente, devem apresentar, além das seções da demonstração do resultado e dos resultados abrangentes, letra A, o total do resultado. Letra B, total de outros resultados abrangentes. Letra C, resultado abrangente do período, sendo o total do resultado e de outros resultados abrangentes. Se a entidade apresenta a demonstração do resultado separada da demonstração do resultado abrangente, ela não deve apresentar a demonstração do resultado incluída na demonstração do resultado abrangente. A legislação societária brasileira vigente, na data da emissão dessa norma, requer que a demonstração do resultado seja apresentada em uma demonstração separada. A entidade deve apresentar os seguintes itens, além da demonstração do resultado e de outros resultados abrangentes, como a alocação da demonstração do resultado e de outros resultados abrangentes do período. Letra A. Resultado do período atribuível a participação de não controladores e sócios da controladora. Letra B. Resultado abrangente atribuível a participação de não controladores e de sócios da controladora. Se a entidade apresentar a demonstração do resultado em demonstração separada, ela apresentará a linha A nessa demonstração. Informação a ser apresentada nas demonstrações do resultado e na demonstração do resultado abrangente. Além dos itens requeridos em outras normas, a demonstração do resultado do período deve, no mínimo, incluir as seguintes rúbricas, obedecidas também às determinações legais. Letra A. Receitas, apresentando separadamente as receitas de juros calculada utilizando o método dos juros efetivo. Letra AA. Ganhos e perdas decorrentes dos desreconhecimentos de ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. Letra B. Custo de financiamento. Letra BA. Perda por redução do valor recuperável, incluindo reversões de perda por redução ao valor recuperável ou ganhos na redução do valor recuperável, determinado de acordo com a seção 5.5 da NBCTG 48. Letra C. Parcela dos resultados da empresa investidas reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. Letra CA. Se o ativo financeiro for reclassificado da categoria de mensuração ao custo amortizado, de modo que seja mensurado ao valor justo por meio do resultado, qualquer ganho ou perda decorrente da diferença entre o custo amortizado anterior do ativo financeiro e seu valor justo na data da reclassificação. Letra CB. Se o ativo financeiro for reclassificado na categoria de mensuração ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, de modo que seja mensurado ao valor justo por meio do resultado, qualquer ganho ou perda acumulado ou reconhecido anteriormente em outros resultados abrangentes que sejam reclassificados no período.
Letra D, tributos sobre o lucro. A letra E foi eliminada, tá? Mas permaneceu a letra EA. Um único valor para o total de operações descontinuadas. Letra F. Em atendimento à legislação societária brasileira vigente na data da emissão dessa norma, as demonstrações do resultado devem incluir ainda as seguintes rúbricas. 1. Custos dos períodos das mercadorias e dos serviços vendidos. 2. Lucro bruto. 3. Despesas com vendas gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais. 4. Resultado antes das receitas e despesas financeiras. 5. Resultado antes dos tributos sobre o lucro. 6. Resultado líquido do período. Sobre resultado líquido do período, todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período devem ser incluídos no resultado líquido do período, a menos que uma ou mais normas, interpretações e comunicados técnicos requeiram ou permitam procedimentos distintos. Algumas normas, interpretações e comunicados técnicos especificam circunstâncias em que determinados itens não podem ser excluídos dos resultados líquidos do período. A NBC-TG 23 trata de duas dessas circunstâncias, a saber, a correção de erros e o efeito de alterações das políticas contábeis. Outras normas, interpretações e comunicados técnicos requerem ou permitem que outros resultados abrangentes que se enquadram na definição de receita e despesa na NBC-TG estrutura conceitual sejam excluídos do resultado líquido. Pessoal, a gente está com mais de meia hora aqui de leitura dessa norma e a gente leu sobre balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração de resultado abrangente. São talvez as duas, vamos colocar assim, o balanço patrimonial e a DRE, duas das maiores e mais importantes demonstrações contábeis que se tem conhecimento hoje na contabilidade geral e na contabilidade brasileira e mundial, eu diria. Agradeço você estar ouvindo até aqui. Se você está vendo isso aqui no seu agregador de podcast favorito, já lembra de curtir esse episódio, tá? E comenta o que é que você está achando da leitura das normas. Eu sempre lembro, mas eu esqueci de falar no início dessa norma. Eu gravo esses áudios com uma velocidade que eu considero razoável. Mas você pode ouvir ela mais rápida ou mais lenta se preferir. E eu tento fazer a leitura das normas de modo a que ela nunca tenha mais do que 20 minutos. Com exceção de algumas normas como essa, que são muito grandes e muito importantes, que não poderiam ser tão resumidas. E o último lembrete é esse. Se trata de um resumo. A gente está falando aqui, está fazendo a leitura de um resumo da norma. Não é a norma na íntegra. A norma na íntegra é muito maior. A gente lê um resumo que é parte integrante do curso Dominando o Exame de Suficiência. O meu curso de preparação para o exame de suficiência, que é oferecido pela Procontábil Cursos. Então, você pode a qualquer momento se matricular e ter acesso a esse material em PDF. Se você prefere você mesmo, você mesma fazer a leitura ao invés de ouvir o podcast, você pode se matricular e ter acesso a esse material em PDF. Vamos lá então, que faltam apenas mais alguns minutinhos para a gente terminar, que as outras demonstrações são mais rápidas. Vamos lá. Demonstração das mutações de patrimônio líquido. A entidade deve apresentar a demonstração das mutações de patrimônio líquido conforme requerido no item 10 dessa norma. Conforme requerido no item 10. A demonstração das mutações de patrimônio líquido inclui as seguintes informações. Letra A. O resultado abrangente do período, apresentando separadamente o montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores. Letra B. Para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, reconhecidos de acordo com a NBC-TG 23. O item C foi eliminado, mas o item D, para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do saldo do início e no final do período.
demonstrando-se separadamente, no mínimo, as mutações decorrentes de 1. Do resultado líquido, 2. De cada item dos outros resultados abrangentes e 3. De transações com os proprietários, realizadas na condição de proprietário, demonstrando separadamente suas integralizações e as demonstrações realizadas, bem como modificações nas participações em controladas que não implicaram perda do controle. Agora, sobre demonstração de fluxo de caixa. A informação sobre fluxo de caixa proporciona aos usuários das demonstrações contábeis uma base para a avaliação da capacidade da entidade de gerar caixa e seus equivalentes e as necessidades da entidade para utilizar seus fluxos de caixa. A NBCTG 03 define os requisitos para a apresentação das demonstrações de fluxo de caixa e respectivas divulgações. E nós já fizemos a leitura dessa norma aqui no nosso podcast. Agora, sobre notas explicativas. As notas explicativas devem, letra A, apresentar informações acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas na entidade. Letra B, divulgar as informações requeridas pelas normas, interpretações e comunicados técnicos que não tenham sido apresentadas nas demonstrações contábeis. E letra C, prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para a sua compreensão. As notas explicativas devem apresentar, tanto quanto seja praticável, de forma sistemática. Na determinação de forma sistemática, a entidade deve considerar os efeitos sobre a compreensibilidade e comparabilidade de suas demonstrações contábeis. Cada item das demonstrações contábeis devem ter referência cruzada com as respectivas informações apresentadas nas notas explicativas. Exemplos de ordenação ou agrupamento sistemático de notas explicativas incluem: letra A, dar destaque para áreas de atividades que a entidade considera mais relevante para a compreensão do seu desempenho financeiro e da posição financeira, como agrupar informações sobre determinadas atividades operacionais. Letra B, agrupar informações sobre as contas mensuradas de forma semelhante, como os ativos mensurados a valor justo. Ou, letra C, seguir a ordem das contas das demonstrações do resultado, de outros resultados abrangentes e do balanço patrimonial, tais como declaração de conformidade com as normas, interpretações e comunicados, políticas contábeis significativas, informações de suporte de itens apresentados nas demonstrações contábeis, ou outras divulgações, incluindo passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos, e divulgações não financeiras, por exemplo, os objetivos e as políticas de gestão de risco financeiro da entidade. As notas explicativas que proporcionam informações acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e as políticas contábeis específicas podem ser apresentadas como seção separada das demonstrações contábeis. Vamos falar sobre algumas fontes de incerteza na estimativa. A entidade deve divulgar nas notas explicativas informação acerca dos principais pressupostos relativos ao futuro e outras fontes principais de incerteza das estimativas, a data do balanço, que tenham risco significativo de provocar modificação material nos valores contábeis, tanto de ativos quanto de passivos durante o período. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes acerca da sua natureza e do seu valor contábil na data do balanço. Definir os montantes de alguns ativos e passivos exige a estimativa dos efeitos de eventos futuros incertos nesses ativos e passivos do balanço. Por exemplo, a ausência de preço de mercado recentemente observado passam a ser necessárias estimativas de orientação para o futuro para a mensuração de um valor recuperável de um ativo imobilizado. O efeito da obsolescência tecnológica nos estoques, provisões sujeitas ao futuro resultado de um litígio,
Passivos de longo prazo de benefícios a empregados, tais como obrigações de pensões, vários são os exemplos. Essas estimativas requerem pressupostos sobre esses assuntos, como os riscos associados aos fluxos de caixa ou taxas de desconto. Futuras alterações em salários e futuras alterações nos preços que afetam os custos. Os principais pressupostos e outras fontes de incerteza divulgados de acordo com o item 125 relacionados com a estimativa, cujos julgamentos são mais difíceis de serem feitos por parte da administração, subjetivos ou mesmo complexos à entidade, que o número de variáveis e pressupostos que afetam possíveis futuras solução de incerteza aumentam esse julgamento, tornando mais subjetivos e complexos, aumentando por consequência a probabilidade de ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos. Sobre outras divulgações, a entidade deve divulgar notas explicativas. Letra A. O montante de dividendos pressupostos ou declarados antes da demonstração em que as demonstrações contábeis foram autorizadas para a entidade e não reconhecendo como distribuição a proprietários durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis, bem como o respectivo valor por ação equivalente. E letra B, a quantia de qualquer dividendo preferencial cumulativo no reconhecimento. A entidade deve divulgar, caso não for divulgada em outro local, as informações publicadas com demonstrações contábeis, as seguintes informações. Letra A, o domicílio e a forma jurídica da entidade, o seu país de registro e o endereço de sede registrado, ou o local principal dos negócios, se diferente do local da sede. A descrição da natureza das operações da entidade e das principais atividades. Letra C, o nome da entidade controladora e a entidade controladora do grupo em última instância. E letra D, se uma entidade constituída por tempo determinado, informação a respeito do tempo e duração. Pessoal, chegamos ao final do nosso resumo da norma NBC-TG 26, apresentação das demonstrações contábeis. Eu volto a dizer que, pode não parecer, mas esse é um resumo da norma. Convido vocês mais uma vez a curtir esse episódio e se inscrever no podcast, caso você não esteja inscrito por algum motivo ainda. Se está vendo no YouTube também, curte aqui e dá uma olhada no curso Dominando o Exame de Suficiência, curso oferecido por mim juntamente com a Pro Contábil Cursos. Você encontra os links tanto no meu Instagram como no Instagram da Pro Contábil Cursos. O meu Instagram é o @Prof. Valmir Soares Júnior, mas também você encontra aqui na descrição desse episódio, tá bem? Ficamos por aqui, um grande abraço e sempre muito bons estudos para vocês.